Nós vamos passar agora pelas principais áreas de figuras planas, as áreas poligonais e as áreas circulares. Dentro das áreas poligonais, a mais importante é o triângulo. O triângulo é o mais versátil dos polígonos. Observe os casos. Área do triângulo. Eu posso calcular a área do triângulo em relação à base e à altura. A área do nosso triângulo ABC vai ser a base do triângulo A vezes a altura relativa a essa base sobre 2. Se você pegar como base o valor, se nós usarmos como base o B, nós teremos base vezes a altura relativa a essa base sobre 2. Mas essa não é a única forma de calcular a área do triângulo. Eu posso calcular a área do triângulo a partir de dois lados e a medida do ângulo compreendido entre esses lados. Por exemplo, eu vou trabalhar com esse ângulo alfa. Mas eu sei que a área do meu triângulo ABC, ela é a base do triângulo vezes a altura relativa a essa base sobre 2. Mas nós sabemos que o valor do seno de alfa é o cateto oposto, que é a altura A, sobre a hipotenusa, que vale B. Ou seja, a altura A é o B vezes o seno de alfa. Substituindo, nós teremos que a área do nosso triângulo ABC vai ser o A vezes a altura, que é o B, vezes o seno de alfa sobre 2. Ou seja, o produto de dois lados pelo seno do ângulo entre eles sobre 2. Uma outra forma é trabalharmos com o raio da circunferência inscrita no nosso polígono. Então, eu posso calcular a área do polígono se ele é circunscritível a partir desse raio. No caso do triângulo, observe a figura. Eu dividi o meu triângulo em 3 triângulos menores. A área do triângulo maior é a soma dessas 3 áreas. Mas o meu raio na tangência forma um ângulo de 90 graus. O meu raio na tangência forma um ângulo de 90 graus. Eu posso calcular a área desse triângulo em vermelho. Então, a área desse triângulo vai ser a base do triângulo, que é B, vezes a altura sobre 2. Mas eu ainda posso calcular a área desse triângulo em verde. Essa área 2 vai ser a base vezes a altura sobre 2. A área desse triângulo em azul. A área 3 vai ser a base C vezes a altura, que é o raio, sobre 2. E com isso, nós podemos afirmar que a área do nosso triângulo ABC vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Ou seja, a área do nosso triângulo ABC vai ser a área 1, B, vezes o raio sobre 2, A vezes o raio sobre 2, C vezes o raio sobre 2. De onde nós concluímos que a área do triângulo ABC, colocando o raio em evidência, nós chegamos no raio vezes o A sobre 2, mais o B sobre 2, mais o C sobre 2. Ou seja, é o raio vezes o semiperímetro. Então, nós calculamos a área desse triângulo como sendo o valor do raio vezes o nosso semiperímetro. Semiperímetro, metade da soma dos lados. Mas, em vez da inscrita, eu posso usar a circunferência circunscrita a esse triângulo. Agora, nós vamos trabalhar com o raio da circunscrita. Para o cálculo da área do raio da circunscrita, nós temos que lembrar da lei dos senos. Se eu tenho esse ângulo que aparece com uma certa medida alfa, pelo valor da lei dos senos, nós temos que o C sobre o seno do ângulo oposto tem que ser igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita, que nesse caso é R. Mas o que nós sabemos, então, é que o valor que aparece como seno de alfa vai ser o C sobre esse 2R,
Sabemos calcular a área do triângulo em relação ao ângulo. A área desse triângulo vai ser o produto dos lados pelo seno do ângulo entre eles sobre 2. Substituindo o valor do seno no nosso seno, vai ser o produto de AB, o seno é C sobre 2R dividido por 2. Então, a área do nosso triângulo vai ser o produto de ABC sobre 4 vezes a medida do raio. Então, nós podemos calcular a área do triângulo a partir da base e a altura, a partir de 2 lados e o ângulo, pelo raio da circunferência inscrita e agora o raio da circunscrita. Mas eu posso também calcular a área a partir de todos os lados. É conhecido como fórmula de Heron. Eu tenho aqui um triângulo. Esse triângulo eu conheço os lados A, B e C e eu preciso calcular a área. O que Heron fez foi determinar qual a altura desse triângulo. Eu tenho a minha altura, a projeção M, e aqui é o A menos M. Mas nesse triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras. O C ao quadrado será o H ao quadrado mais M ao quadrado. Por outro lado, eu também posso aplicar Pitágoras nesse, onde nós temos que o B ao quadrado vai ser o quadrado de A menos M mais H ao quadrado. Então, B ao quadrado, o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o H ao quadrado. Mas aqui nós temos o valor do H ao quadrado com M ao quadrado. Então, essa expressão é C ao quadrado. B ao quadrado é o A ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2AM. De onde nós podemos concluir qual o valor associado a esse M. O nosso M vai ser o A ao quadrado, mais C ao quadrado, menos B ao quadrado, sobre o valor 2A. Já que nós temos o valor de M, eu posso encontrar a minha altura, porque a nossa relação em verde, ela mostra que o H ao quadrado é o C ao quadrado, menos o M ao quadrado. Isso é uma diferença de quadrados. É o produto de C mais M e o C menos M. Substituindo o seu H ao quadrado, vai ser o C mais o M ao quadrado, mais C ao quadrado, menos B ao quadrado sobre 2A. O outro vai ser o C menos o A ao quadrado, mais C ao quadrado, menos B ao quadrado, dividido por 2A. Tirando o mínimo de cada expressão, o seu H ao quadrado vai ser o 2AC mais A ao quadrado, mais C quadrado, menos B quadrado. Do outro lado é o 2AC menos o A ao quadrado, menos o C ao quadrado, mais B ao quadrado. 2A, 2A. Observe que aqui, essa expressão, ela é um quadrado perfeito, assim como essa também será um quadrado perfeito. Então, o seu H ao quadrado, o denominador é o 4A ao quadrado, nós teremos o quadrado de A mais C menos B ao quadrado. E aqui nós teremos o nosso B ao quadrado menos o quadrado de A menos C. Perceba que o numerador tem duas diferenças de quadrados. Então, eu posso desmembrar. Só que para desmembrar eu preciso de espaço, então eu vou apagar um pouco. H ao quadrado, nós teremos a diferença de quadrados, é o produto da soma pela diferença, A mais C mais B, o A mais C menos B. No outro, nós teremos B mais A menos C, B menos A mais C. E aqui o nosso 4A ao quadrado. Nessa expressão, a soma de A mais B mais C, ela é o semiperímetro. Aqui eu posso somar B e tirar B. Aqui eu posso somar C e tirar C. Nesse, eu posso somar A e tirar A. Mas eu sei que A mais B mais C vai ser o nosso perímetro. Então, o H ao quadrado vai ser o perímetro, depois o perímetro menos 2B, depois o perímetro menos 2C, o perímetro menos 2A.
e o nosso 4a ao quadrado. Então, h ao quadrado. Retirando um fator 2 de cada um dos elementos, nós vamos ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 16 vezes o semiperímetro, semiperímetro menos A, semiperímetro menos B e o semiperímetro menos C, dividido pelo 4a ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, a sua altura será 2 vezes a raiz quadrada do nosso semiperímetro, semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C, dividido pelo A. O 16 eu simplifiquei com o valor 4. Tendo o valor da altura, eu posso calcular a área do triângulo como base vezes a altura sobre 2. A área do nosso triângulo vai ser a base A vezes a altura sobre 2. Então, eu vou colocar a base vezes a altura, que é 2 vezes essa raiz, P, o nosso P menos A, P menos B, P menos C, dividido por A. Base vezes a altura sobre 2. Perceba que, ao simplificar tudo isso, nós caímos na fórmula de Euler. A área do triângulo é a raiz quadrada do semiperímetro, semiperímetro menos A, semiperímetro menos B e o semiperímetro menos C. Então, o nosso Heron, a única coisa que ele fez foi calcular a altura. Lembra daquela máxima que nós temos em geometria? Se não existe triângulo, o primeiro passo é construir triângulo. Tendo o triângulo e você não sabe o que fazer, trace a altura para brincar com os triângulos, retângulos. A área do quadrado. O nosso quadrado, ele é um retângulo e também é um losango. Calculando a área a partir do que nós temos como retângulo, nós podemos dizer que a área do nosso quadrado vai ser a base vezes a altura, ou seja, L vezes L, que é L ao quadrado. Mas o nosso losango, eu posso calcular a área a partir das diagonais, só que as diagonais são iguais. A área desse quadrado é o produto das diagonais sobre 2, ou seja, D ao quadrado sobre 2. O retângulo de base A e a altura B, eu posso calcular a área do nosso retângulo como sendo a base vezes a altura. Para o caso do losango, o losango ele é um paralelogramo. Eu posso dividir isso aqui a partir da diagonal. Eu tenho dois triângulos que são congruentes, então a área do nosso losango vai ser 2 vezes a base vezes a altura sobre 2. Ou seja, a área do losango vai ser base vezes a altura, porque ele é um paralelogramo. Mas o mais comum é trabalharmos com as diagonais. Por ele ser um paralelogramo, as diagonais se interceptam no ponto médio. Então, se a diagonal menor é D1, eu posso escrever como D1 sobre 2. E aqui o nosso D1 sobre 2. A diagonal maior, D2. Então, aqui é D2 sobre 2 e o outro lado também. Existem 4 triângulos como esse. Então, a área do nosso losango, vai ser 4 vezes a área do triângulo. D1 sobre 2, D2 sobre 2. Então, a área do losango vai dar o produto das diagonais sobre 2. O seu paralelogramo, base vezes a altura. Então, o seu paralelogramo, no paralelogramo, eu posso decompor o paralelogramo a partir de um retângulo. Perceba que ao traçar essa diagonal, esse triângulo que aparece é o mesmo que nós temos aqui. Ou seja, o seu paralelogramo ele pode ser decomposto a partir de um retângulo. A outra maneira seria você observar que eu tenho dois triângulos congruentes, onde eu tenho a base e tenho a altura. Ou seja, a área do seu paralelogramo vai ser 2 vezes a base vezes a altura sobre 2. Ou seja, base vezes a altura. O trapézio ele tem dois lados que são
paralelos. E eu vou decompor essa figura em dois triângulos. Para calcular a área do trapézio, eu posso somar a área desses dois triângulos. A área desse triângulo em amarelo com esse triângulo em verde. Se eu represento a base menor de Bzinho e a maior de Bzão, a área desse primeiro triângulo, a área 1, vai ser a base vezes a altura. Só que a altura é a distância que nós temos do vértice à base. Como os lados são paralelos, a distância é sempre a mesma. Então, Bzinho vezes H sobre 2. Para o segundo triângulo, a base é Bzão vezes a altura sobre 2. Ou seja, a área do nosso trapézio, colocando H em evidência, vai ser o Bzinho mais Bzão vezes o valor de H sobre 2. Então, ele é a média aritmética das bases vezes a altura. Pelo que nós mostramos, a área do paralelogramo, base vezes a altura. A área do nosso trapézio, base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Mas eu posso ter a área de um polígono circunscritível. O que a gente faz aqui é parecido com o que nós fizemos no triângulo, só que lá existiam 3 lados. E aqui eu tenho N lados. A área de cada triângulo desse é base vezes a altura sobre 2. Então, aqui nós temos a área 1, a base é o A1, a altura é o próprio raio sobre 2. Nesse outro, a área 2 é o lado 2 vezes a altura, que é o raio sobre 2. A área 3 vai ser o lado 3 vezes o raio sobre 2. E isso continua até o último, que vai ser o lado N vezes o raio sobre 2. Quando você soma tudo isso, a área do seu polígono, eu posso colocar o raio em evidência, então vai aparecer o lado 1 mais o lado 2, até o lado N vezes o raio sobre 2. Ou, se você quiser, vai ser o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Área do círculo e suas partes. Quando você pega a área de um círculo, eu não tenho como demonstrar isso para você. Você trabalha com a parte de integrais, mas isso você pode fazer como a aplicação de uma integral. Aqui a área do círculo, eu vou representar como sendo o nosso π vezes a medida do raio ao quadrado. Então, vai ser o π vezes o raio ao quadrado. Eu tenho ainda o setor circular. O nosso setor circular, a área é proporcional à medida do ângulo central. Então, você poderia montar uma regra de 3. Em graus ficaria 360 graus, é a área inteira, que é o πr ao quadrado. Para um ângulo alfa, eu tenho a área do meu setor. Ou seja, a área do nosso setor vai ser o alfa 360 graus vezes o πr ao quadrado. Mas eu poderia trabalhar com o meu ângulo em radianos. Para o ângulo em radianos, o nosso 2π radianos é a área inteira. Para o ângulo alfa em radianos, nós temos a área do setor. Simplifica o valor de π, nós chegamos que a área do setor vai ser o nosso alfa vezes r ao quadrado sobre 2. Aí você tem, no primeiro caso, o ângulo em graus, no segundo caso, o ângulo em radianos. A nossa coroa circular vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, a área da sua coroa vai ser o círculo maior, que é o πrzão ao quadrado, menos o πrzinho ao quadrado. Ou seja, a área da sua coroa, colocando o π em evidência, rzão ao quadrado, menos o rzinho ao quadrado. O segmento circular já é a parte que está entre a corda e o meu arco. Eu posso calcular o setor, eu venho aqui e calculo o meu setor inteiro, e desse setor você tira a área do triângulo. Aí o que sobraria é a área do segmento. Então, a área do segmento
vai ser a área do nosso setor menos a área do triângulo. Para calcular a área desse triângulo, como nós temos o ângulo, eu posso escrever como produto dos lados, que é o raio, vezes o seno do ângulo sobre 2. E o nosso setor, se o ângulo estiver em graus ou radianos, aí você trabalharia com as relações. A área do nosso setor vai ser o alfa 360 graus vezes o πr ao quadrado, com esse alfa em graus. Mas você pode colocar também o seu ângulo em radianos. É o alfa r ao quadrado sobre 2, onde esse vai estar em radianos. Uma outra propriedade que me interessa é que as figuras semelhantes, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre as medidas lineares.